Então, continuando nosso módulo de geometria, aula número 7, trigonometria, né? Triângulo retângulo. Então, esse é o nosso último módulo de todo o conteúdo de matemática do curso de fuzileiro naval. Então, nós vamos ver agora Teorema de Pitágoras. Claro que vocês já sabem o que é bem conhecido. Quem nunca ouviu falar no Teorema de Pitágoras, tá? Então, o nosso Teorema de Pitágoras é um triângulo retângulo, cuja aqui a interseção entre a vertical com a horizontal forma um ângulo de 90 graus, correto? Onde eu tenho aqui meu ponto A, né, o vértice B, e aqui o C. Então, eu tenho um triângulo ABC, tá? Cujo ângulo B vale 90 graus. Onde que eu tenho que o lado AB, né, o AB e o BC são chamados de catetos, tá? São chamados de catetos. O lado AB e o lado BC são os catetos desse triângulo. E o lado, né, que chama de lado aqui, falando do triângulo AC, ele é a nossa hipotenusa, tá? A hipotenusa, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, né? Então, ela é oposta ao ângulo de 90 graus, tá? Então, a hipotenusa fica sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Aqui nas bases, né, nós temos esses ângulos. Posso falar aqui, eu chamar aqui de alfa, aqui de beta, né? A soma dos ângulos internos do triângulo retângulo, 90 graus, né? Então, eu tenho o ângulo B, então eu tenho que beta mais alfa mais 90 graus é igual a 180 graus, correto? Então, beta mais alfa é igual a 180 menos 90, beta mais alfa igual a 90 graus. Então, a soma de beta mais alfa tem que dar o quê? 90 graus, correto? E aí, tranquilo, né? E temos que, onde nós chamamos de cateto, cateto e hipotenusa, né? Aqui de hipotenusa eu tenho cateto e cateto. Então, qual é a relação fundamental de Pitágoras? Nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Quer dizer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vou botar C1 e C2 para não confundir, tá? C1 e C2 aqui. Então, a soma da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, esse é o nosso Teorema de Pitágoras. Então, aqui nós temos o triângulo retângulo. Vamos supor que esse cateto aqui me vale 3. Esse outro cateto aqui me vale 4. Quero saber quanto vai valer a minha hipotenusa. Então, pelo Teorema de Pitágoras, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Hipotenusa ao quadrado igual a 25. A raiz quadrada de 25 vai ser igual a 5. Então, a hipotenusa aqui vale quanto? 5. Olha só, nós temos um triângulo retângulo cujos os catetos, né, 3, 4 e a hipotenusa 5.
Então, nós temos aqui conhecido triângulo pitagórico, tá? É o triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico, tá? Pitagórico, onde os catetos três e 4 e a hipotenusa 5. Então, o triângulo pitagórico, o 5 está aqui, eu tenho 3, eu tenho 4, tá? Guarda isso aí, porque já ajuda muito nos exercícios. Quando você vê que já tem dois catetos, ou tem um cateto e uma hipotenusa, não precisa ficar fazendo conta para poder chegar lá, né? Porque eu sei, ó, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Nove, 25. Se eu tenho um 9 e eu tenho 25, eu sei que se eu extrair a raiz eu vou ter 3 e 5. Quanto vai valer esse cateto aqui ou esse lado? Quanto vai valer? 16. Sem fazer conta, tá? Então presta bem atenção nisso aí, tá bom? Agora nós vamos ver as relações métricas, né, do triângulo retângulo, as relações métricas, que é onde você vai fazer uma relação entre altura, cateto, né, cateto, hipotenusa, as projeções dos catetos, tá? O M é projeção do C, o N é projeção do B, né, e assim vai. Então presta bem atenção nisso aqui. Então, cada cateto desse triângulo retângulo aqui, né, que ele é dividido em dois triângulos, concorda comigo? Eu tenho esse triângulo menorzinho, né, ADC, e tem um triângulo retângulo maior, que é o ADB. B ao quadrado vai ser igual a A vezes N, tá? Essa é a primeira relação dessa hipotenusa, né, aqui, ó, desse cateto do maior, desse cateto B do maior, com a sua projeção N, com a hipotenusa, tá? Com a hipotenusa. Agora vamos ver aqui C. É a mesma coisa, é a média proporcional, relação cateto à hipotenusa, A vezes M, tá? Então esse cateto, a sua projeção relacionada com a hipotenusa, tá aqui. Nós temos agora a relação da altura do triângulo. Essa altura, ela é relativa à hipotenusa, né? É a média proporcional entre os segmentos determinados por ela. Também é a mesma situação. Então eu tenho que o meu H ao quadrado vai ser igual a M vezes N, tá? A M vezes N. Também o produto dos catetos, que é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa a ela. Então, o produto dos catetos, B vezes C. Eu tenho B vezes C é igual a vezes H. Então, o produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura do triângulo, tá? B vezes C é igual a vezes H. E o produto dos catetos pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos outros catetos pela sua projeção. Então, vamos ver. Eu tenho aqui B vezes H é igual a C vezes N. C vezes H é igual a B vezes M. Certo? Ó, B, cateto B, vezes a altura H. Vai ser igual a quem? Ao outro cateto,
vezes a projeção aqui, N. C vezes H vai ser igual a quem? Ao cateto B vezes a projeção M. Tá bom? Então, olha só. Eu coloquei aqui valores, ó. Cateto vale 12, esse cateto vale 16. Ele pede para calcular a altura, o M e o N, que são as suas projeções, correto? Se aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 16, se eu simplificar tudo, olha o que eu te falei, se eu simplificar tudo por 4 aqui, e por aqui por 4, eu vou ter o que, ó? 3, 12 dividido por 4, 3, 16 dividido por 16, 4. 3, 4, quanto vai ser isso aqui? 25, correto? Essa hipotenusa vale 25. O triângulo pitagórico, não esqueça. Tá, e quais são as relações para eu poder saber uma altura? A altura, eu dependo diretamente aqui de MN. Eu não tenho MN aqui. Mas eu tenho o cateto B e tenho a hipotenusa. Eu posso calcular N. Então vamos ver aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N. Correto? A vezes N. A vezes N. Então, quanto vale o B? O B vale 16. 16 ao quadrado é igual a 25 vezes N. Então, 16 ao quadrado, então aqui vai me dar 256 igual a 25N. N é igual a 256 sobre 25. Vou deixar o N aqui, desse jeito, para ver se vou simplificar mais à frente. Agora eu tenho o quê? Vou calcular, calculei N. Vou calcular M agora, através do quê? Do C. Através do C. C ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado, quanto é o C? O C vale 12. Então eu tenho 144, que é o 12 ao quadrado, o 25 do A vezes M. Então, M é 144 dividido por 25. Tá aqui. Já achei o M e o N. Falta eu achar quem? Falta eu achar quem? A hipotenusa. Para mim achar a hipotenusa, eu tenho aqui. Eu posso trabalhar com B, C, N, CH, BM, porque eu tenho C, tenho B e já tenho M, acho H, ou posso trabalhar diretamente com H aqui, ó, H ao quadrado é M vezes N, certo? Posso trabalhar dessa maneira, tanto faz, posso escolher qualquer uma. Eu vou escolher o B, ou vou escolher aqui, ó, essa de baixo, B vezes C igual a A vezes H. Então tem uma variedade aqui que facilita. Então o B vale 16, vezes o C, que vale 12, é igual ao A, que vale 25, vezes o H. Certo? 16 vezes 12, 192, que é igual a 25H, onde que H vai ser igual a 192 dividido por 25. Então aqui eu já achei as três incógnitas que ele queria saber, o H, o M e o N. Então observaram que é aplicação direta. Então até aqui você já viu Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Continuando aqui nosso estudo, nós vamos ver a trigonometria no triângulo retângulo, onde que nós trabalhamos a hipotenusa. O C, quem é o C? Hipotenusa. O A é o cateto e o B é cateto, tá? Onde eu tenho aqui meu ângulo alfa e o meu ângulo beta. Qual seria essa trigonometria? Nós vamos trabalhar com o seno, o cosseno e a tangente, tá? Esses três casos aqui, onde o seno de um ângulo, né?
Agora, o que a gente só estava vendo como cateto, nós vamos agora analisar o cateto oposto e o cateto adjacente. Oposto, o cateto oposto é aquele que está oposto ao ângulo que você vai analisar, tá? E adjacente é o que está ao lado do ângulo que você vai analisar. Nesse caso aqui eu coloquei dois ângulos, alfa e beta. Então vamos analisar esses três em cima do alfa e esses três em cima do beta, só para deixar bem fixado aí. Então o seno, né, ele é cateto oposto, CO, sobre a hipotenusa. O cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, ele é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Quando nós estamos vendo lá a inclinação da reta na função do primeiro grau, eu falei que o A é igual a tangente de θ, tá aqui, ó. Tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, em cima do ângulo alfa, nós temos que o seno de alfa é igual ao seu cateto oposto, quem é? A, sobre a hipotenusa C. Nós temos o cosseno de alfa, vai ser quem? O cateto adjacente C, B, sobre a hipotenusa C. E a tangente de alfa é o cateto oposto A sobre o cateto adjacente C. Então aqui nós já fizemos essa relação, tá? Do cateto oposto com o cateto adjacente e hipotenusa. Agora vamos ver para o ângulo beta. O seno de beta é igual ao cateto oposto, B, sobre a hipotenusa C. O cosseno de beta é igual ao cateto oposto, o cateto adjacente, A, sobre a hipotenusa C. E a tangente de beta é igual tangente, o cateto oposto, B, sobre o cateto adjacente, A. Certo? Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, multiplicar cruzado, eu tenho A é igual ao seno de alfa vezes C. Se eu pegar o B, eu vou ter o cosseno de alfa vezes C. Agora, se eu pegar essas duas situações aqui, ó, e substituir aqui o A e o B, aqui em cima eu teria essa relação aqui, essa nova relação. Tangente de alfa, não é A sobre B, não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente? Tangente de alfa é igual, o A vale quem? Seno de alfa vezes C, sobre o cosseno de alfa vezes C. O C com C eu cancelo. Portanto, tangente de alfa é o seno do ângulo sobre o cosseno, tá? Não esqueça dessa relaçãozinha também. Tangente é o seno sobre o cosseno. E em cima da trigonometria, né, nós não fazemos nada sem saber o valor dos ângulos, correto? Que nem ele bota o seno de 30 é 1/2, seno de 45. Então, isso aqui são ângulos fundamentais. Então, isso aqui na prova, dificilmente eles dão o valor dos ângulos fundamentais, do seno, cosseno e tangente. Dos outros ângulos, você caiu num seno de 20, aí eles dão um valor para você poder terminar a questão. Mas caiu um ângulo de ângulo de 30, 45, 60 até 90 graus, não te dá nada. Tá legal? Não te dá nada. Então aqui, o seno de 30, 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2.
o seno de 60 raiz 3 sobre 2, né? E assim inverte aqui, ó, raiz 3 cosseno é raiz 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio, tangente de 30, raiz 3 sobre 3, de 45 é 1, e de 60 é raiz de 3. Então, professor, vou ter que decorar isso? Pô, isso aqui é o jeito de fazer, um jeito que eu fazia, eu pegava aqui, ó, seno, cosseno, tangente, né, 30, 45, 60 graus, que aí a gente vinha, colocava assim, ó, 1, 2, 3, aí vinha 3, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 3. Aí eu vinha com raiz para todos eles. Raiz de 1 é 1. Aí eu venho com raiz de 2, raiz de 3. Raiz de 3, raiz de 2. Aí eu vinha raiz de 3 e raiz de 3. Aí agora eu vim em cima. Tudo dividido por 2. Ó. Pronto, já montou a tua tabela. Só esse aqui que seria raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Pô, professor, mas fiquei com dúvida aqui de montar a tangente. Aprendi a montar o seno e o cosseno. Legal. Ficou com dúvida na tangente? Lembrou que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que também é igual ao seno sobre o cosseno. Então, se eu tenho seno e cosseno, eu venho, ó, a tangente de 30 graus é igual o seno de 30, que é 1 meio, sobre o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, onde a gente repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Multiplica pelo inverso da segunda, onde nós teremos que a tangente de 30 graus será, esse aqui eu cancelo esse com esse, 1 sobre raiz de 3, vou ter que racionalizar, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, raiz quadrada de 9, 3. Ó, chegamos à tangente de raiz de 3. A tangente de 45 é 1, porque raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Agora a tangente de 60. Tangente de 60. A tangente de 60, vamos só fazer para praticar, ó, é o cateto oposto, é o seno, aliás, raiz de 3 sobre 2, sobre 1 meio. Logo, nós teremos, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, cortei, raiz de 3. Visto? Então, montou a primeira, o seno e o cosseno, as outras ficou com dúvida do que é? Faz a relação tangente, seno sobre cosseno. Mas tem que, isso aqui você tem que estar na veia. Tá? Isso aqui tem que estar na veia. Como costumava a gente chamar lá, quando eu estudava, IPC. Importante pra caramba. Então, no triângulo retângulo da figura ao lado, determine as medidas A, B, C e H indicadas. Tá? Indicadas. Então, vamos ver essas medidas. O que eu tenho aqui? Ó? Triângulo, retângulo, lembra que a hipotenusa A, cateto C e B? Procurem sempre estar colocando, memorize esse triângulo para você não se perder. Porque se você decorar aquelas formas através das letras e o triângulo como é que tiver, você vai acabar se perdendo. Então, o ideal é você saber, relacionado com o C, ó, relacionado com o cateto C, você coloca o M, para você sempre estar lembrando que esse aqui vai ser o M, tá? Porque na figura está o contrário. Se você estiver trabalhando com ali no B, você relaciona o N. Então, esse lado aqui, essa projeção é N, tá? E H. Por que isso aqui? Porque se vier a figura invertida, né, você vai acabar confundindo as letras lá. Então, tem que saber relacionar isso aqui.
independente do que tiver lá. Essa projeção com essa, né, esse cateto, essa projeção com esse cateto e a hipotenusa, tá? Independente das letras que estejam aqui. Então ele forneceu essas duas projeções aqui para a gente, ó. O M igual a 1,8, o N igual a 3,2. Onde que eu tenho o meu A? Quanto vale o A? O A aqui vale 5. O A vale 5, correto? Eu tenho esse A. O H ao quadrado é igual a M vezes N. Então o H ao quadrado vai ser 1,8 vezes 3,2, tá? 1,8 vezes 3,2. Então meu H ao quadrado ele é igual a 5,76, tá? H vai ser igual a raiz quadrada de 5,76. Vou deixar por aqui para a gente ver se vai precisar fazer mais alguma coisa. Agora, para achar, em cima dele, nós temos a relação, nós temos o A, temos o MN, então eu posso achar aqui, ó, C ao quadrado é igual a M vezes A, correto? E também temos a relação do B. B ao quadrado é igual a N vezes A. Onde que eu tenho que C ao quadrado vai ser igual a quem? O M, que vale 1,8, vezes o A, que vale 5, que vai 9. E aqui eu tenho que o N vale 3,2 vezes 5, 16. Legal, ó. 5, o A vale 5, o C ao quadrado vale 3, o B ao quadrado vale 16. Logo, o meu C vai valer a raiz quadrada de 9, que é 3. O meu B, que vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. 3, 4 e 5B. O B nós achamos, o A nós achamos ali que foi só somar, o A, B e C, e o H, raiz quadrada de 5,76. Tá legal? Então, considerando o triângulo retângulo da figura, você pode formar 6 relações métricas envolvendo as medidas indicadas, né? Escreva essas relações. Então, olha só, como eu falei com vocês anteriormente. Se a gente guardar a posição, eu tenho esse cateto, eu estou relacionado com essa projeção, tá? Eu tenho esse cateto com essa projeção. Então eu já fico aqui meu pontapé inicial. Por que meu pontapé inicial? Porque eu sei que y ao quadrado vai ser igual a r vezes a hipotenusa x. Se eu vier para cá, ó, z ao quadrado, eu já sei que vai ser o s vezes a hipotenusa x, correto? Se eu pegar meu P ao quadrado, que é a altura, eu sei que vai ser o R vezes o S. As projeções. O produto das projeções me dá a altura ao quadrado. Já tenho 3. Então, se eu pegar o cateto Y vezes o cateto Z, vai ser igual a minha altura vezes a hipotenusa. Tá? Eu trabalhando o produto do cateto pela altura, eu terei meu outro cateto, y, vezes a projeção do cateto do início aqui, ó, S. Se eu pegar meu outro cateto, y, vezes a altura, eu terei meu cateto Z vezes R. Tá? Então, com isso, nós temos as 6 relações que ele pediu aqui. Tá? São as 6 relações pedidas. Que eu falei... Guardem as posições, tá? Que fica melhor do que você ficar decorando M, N, A, H. Não, que aí você já viu que esse está relacionado com esse, altura, tudinho. Fica muito mais fácil de fazer. Para ir de sua casa ao ponto de ônibus, uma pessoa andava 120 metros em linha reta até a esquina e dobrava à esquerda, numa rua
perpendicular onde andava mais 160 metros. Um dia descobriu que podia atravessar um terreno que separava a sua casa do ponto de ônibus e passou a fazer esse trajeto em linha reta. Quantos metros a pessoa passou a andar? Ela saiu da casa dela, foi até a esquina, caminhou 120 metros. Dobrou à esquerda e caminhou mais 160 metros, até chegar ao ponto de ônibus. Então aqui foi a casa dela, a casa, e aqui o ponto. Só que depois ela percebeu que cortando um terreno baldio aqui, ela chegava bem mais rápido, não é isso? Então, esse terreno, ela pegou aqui, ó, daqui, em linha reta, ó, da casa dela para cá. A pergunta, quantos metros ela passou a andar? Então, pela figura, nós temos um triângulo retângulo, correto? Que aqui é a esquina, ela dobrou à esquerda, ó, triângulo retângulo. Que aqui ela andou 120 metros e aqui ela andou 160 metros. Quanto ela passou a percorrer aqui? Não sei, é x. O que nós temos aqui? Um teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então nós temos que x ao quadrado é igual a 160 ao quadrado. 1, 2, 3, 25, 1.600. Mais 120 ao quadrado, 14.400. X ao quadrado é igual a 40 mil. Certo? 39 mil, 40 mil. Onde que eu tenho que x vai ser a raiz quadrada de 40 mil. A raiz quadrada de 4 é 2. De 10 mil é 100. Então eu tenho que x é igual a 200 metros. Então nesse novo caminho passou a percorrer 200 metros. Mais ou menos do que ela percorria? Menos. Menos quanto? Porque olha só, ela percorria 120 mais 160. 280 metros. Agora ela passou a percorrer 200 metros. Então ela passou a percorrer menos 80 metros. Tá? Então, uma coruja está pousada em R, ponto mais alto do poste, a uma altura H do ponto P, no chão. Ela é vista por um rato no ponto A, no solo, sob um ângulo de 30 graus. Está aqui a figura, conforme mostra abaixo. O rato se desloca em linha reta até o ponto B, de onde vê a coruja agora sob um ângulo de 45 graus, com o chão, a uma distância BR de 6 raiz de 2. Com base nessas informações, estando os pontos A, B e P alinhados e desprezando-se a espessura do poste, pode-se afirmar então que a medida do deslocamento AB do rato em metros é um número entre, vamos ver aqui, ó. Então ele veio 30 graus, correto? Tá isso aqui. Onde que ele, de 30 graus ele percorreu isso aqui, ó. Ele percorreu até o ponto B. E a distância de B até R vale 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 é o que? É a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 45, eu tenho minha altura H. Tá? Ele pede para calcular o quê? Ele pede para calcular essa distância aqui, ó. Eu sei que se eu calcular, a H não é comum a essas duas? Sim, é comum as duas. Então vamos ver se eu consigo chegar aqui. H é o que? Um cateto oposto a 45 com a hipotenusa. O que é o cateto oposto? É o seno de 45 graus, é igual ao meu cateto oposto H sobre a hipotenusa 6 raiz de 2. Quanto é o seno de 45?
raiz de 2 sobre 2, correto? Então, o seno de 45, ele é raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a H 6 raiz de 2. Ah, vamos racionalizar? Não, não precisa racionalizar agora, porque eu multiplico cruzado. Então, eu tenho que meu H aqui vai ser 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que vai ser 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4, 2 sobre 2. Posso cortar aqui e aqui. Então, eu tenho que a minha altura vale 6 metros. Então, a altura do poste aqui já vale 6 metros, correto? Eu já tenho essa altura. Não tenho? Essa altura em relação a esse ângulo aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar o quê? Se eu tiver esse pedaço aqui, eu vou ter 2 catetos. Onde, tendo 2 catetos, eu trabalho com tangente, estão lembrados? Então, olha só. Se eu tenho esse cateto que vale 6, eu tenho essa hipotenusa, quanto vai valer isso aqui? Y. Y, eu tenho que, pelo teorema de Pitágoras, como é que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, 6 raiz de 2 ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais y ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 2 ao quadrado, 2, que é igual a 36 mais y ao quadrado. 36 vezes 2, 72, que é igual a 36 mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser igual a 72 menos 36. Y ao quadrado é igual a 36. Portanto, y vai ser igual a 6. Então, essa medida aqui me vale 6. Observem agora, eu tenho esse triângulo aqui, retângulo maior, onde eu tenho que essa medida vale 6, e eu tenho que esta medida aqui, ó, que AP vale x mais 6. Correto? Toda ela vale 6, x mais 6. Então, se eu tenho cateto e cateto, eu vou trabalhar o que? Tangente. Tangente de quem? De 30, porque eu estou trabalhando no meu maior triângulo. Então, eu tenho que a tangente de 30 graus é o cateto oposto, 6, sobre o cateto adjacente, x mais 6. Quanto vale a tangente de 30? Estão lembrados lá na tabelinha? Raiz de 3 sobre 3, lembra? Ó, 3, 1, 3, raiz em todo mundo. E dividido somente o que? O primeiro por 3. Raiz de 3 sobre 3, que é igual a 6, x mais 6. Multiplicando o cruzado, né, nós teremos x mais 6, que multiplica a raiz de 3, igual a 3 vezes 6, 18. Ó, não vou nem fazer essa distributiva, vou fazer por aqui, ó. X mais 6 é igual a 18 raiz de 3. Já vou tirar logo daqui, ó, raiz de 3, raiz de 3. Então, eu tenho que x mais 6 vai ser igual a 18 raiz de 3 sobre 3. Eu vou passar para cá, ó. Então, eu tenho que x mais 6 vai ser igual a 18 dividido por 3, 6 raiz de 3. Correto? 6 raiz de 3. Agora eu venho que 6x vai ser igual a 6 raiz de 3 menos 6. Quanto vai valer essa medida aqui? Vamos deixar na forma, se ele tivesse dado a informação, calcule a raiz de 3, 1,7, alguma coisa, ficava mais fácil. Mas ele não passou nada, então isso aqui vai ficar x, vai ser igual, o que está comum aos dois? O 6, coloco o 6 em evidência, raiz de 3 menos 1 metros. Certo? Se por um acaso ele tivesse falado, ó, se ele tivesse dado aqui por um acaso
ele tivesse falado, utilize a raiz de 3 igual a 1,7, tá? Aproximadamente. Se ele tivesse colocado, aí ficaria fácil. Poderia botar logo aqui, ó. X é igual a 6, que multiplica 1,7 menos 1. 1,7 menos 1 é 0,7. Então isso aqui fica 6 vezes 0,7. Quanto seria isso aqui? 4,2. Tá legal? Mas se ele não tivesse, como se ele não tivesse fornecido nada, como não forneceu, ficaria indicado aqui mesmo, tá? Tá bom então? Então, gente, faça os exercícios da apostila, tá legal? Para ficar bem afiado aí. Manda as dúvidas, como eu falei para vocês anteriormente, coloca nos comentários. O que precisar aí, eu tô aí para ajudar. O bom é vocês terem a apostila para poder fazer mais exercício aí. Aqueles que quiserem a apostila, é só fazer contato comigo, tá bem acessível, ela bem tranquila, tá bom? Só para poder ajudar o nosso canal aí, se puder dar essa força. Então, me desculpe aí pelas edições, porque estou aprendendo ainda, tá? É mais fácil dar aula do que você ficar controlando a câmera, ficar controlando o equipamento. Então eu comprei esse equipamento há pouco tempo, mas a tendência é melhorar. Eu espero que ajude a vocês, tá? Estudem uma boa prova, não desista do sonho de vocês. Corra sempre atrás do que vocês desejam, tá? Não existe tempo para estudar, a gente cria esse tempo. Tá? Assista aquele meu outro curso aí também, Arte de Aprender a Estudar, que vai facilitar bastante aí o estudo de vocês, tá? Um grande abraço, uma boa prova, até o próximo encontro aí.